Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós estamos continuando a nossa série de estudos acerca dos fundamentos do reino de Deus, os fundamentos da nossa fé. Essa é a nossa série de estudos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Anteriormente nós falamos sobre o batismo, falamos um pouquinho antes sobre o arrependimento e os fundamentos de Deus foi o primeiro tema a ser abordado. Mas agora, esse tema tão relevante, tão importante nos dias atuais, que é o batismo no Espírito Santo. Então, segura aí na cadeira, prepara o papel e a caneta, vá anotando, cresça nas coisas de Deus, no Evangelho, nas coisas acerca do reino de Deus, coisas que são importantes e fundamentais para a sua vida espiritual. E vamos aprender juntos, à luz da palavra de Deus, o que é o batismo no Espírito Santo, tá? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nos arrependemos de coração e somos batizados, através, temos esse batismo nas águas, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, recebemos, ao arrependermos, nos batizarmos, morrermos e ressuscitarmos com Cristo, o poder de Deus sobre a nossa vida, o selo do Espírito Santo. Isso nós podemos encontrar em Colossenses 2:12. Olha o que a Bíblia diz: e tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando nós nos arrependemos, somos batizados, nós somos sepultados juntamente com ele através da fé. Acontece uma realidade no mundo espiritual, nós somos sepultados com ele no batismo, mas também igualmente somos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então já podemos dizer com toda convicção, Cristo é o nosso Senhor e pertencemos a Ele, somente a Ele, é Ele quem governa a nossa vida. Segunda coisa que nós podemos dizer é que Deus perdoou os nossos pecados. Nós vemos isso em Colossenses 1:13 e 14, no capítulo 2 também de Colossenses, versículo 13, Deus perdoou os nossos pecados. Aqui ele fala sobre que Deus cravou na cruz do Calvário o nosso escrito de dívida, aquilo que era contra nós, foi colocado sobre o madeiro e Deus nos perdoou de todo o pecado. Terceira verdade é que Deus nos deu nova vida, a vida de Cristo em nós. Aí, como Paulo falava, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é uma vida de poder, é uma vida de graça de Deus, da força de Deus, já não na nossa força, mas na força de Deus. E a quarta verdade é que Deus nos fez seus filhos. Somos adotados por Deus mediante a fé, reconciliados com Deus, inseridos, enxertados na família de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, Aquele que a Bíblia fala sobre isso. Aqueles que creram, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas a todos quantos creram, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Eles não nasceram por vontade humana, da carne ou do sangue, mas sim por vontade divina. Então nós somos inseridos na família de Deus, nos tornamos filhos de Deus, quando nós passamos por toda essa realidade espiritual da morte, para a velha maneira de viver, e para a nova vida ressurreta, ressuscitada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, agora Cristo quer nos batizar com seu Espírito, com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é quem vai nos dar poder glorioso, vai fazer transbordar a glória de Deus através da nossa vida. Pedro disse isso em Atos 2:38, ele diz 3 verdades. Primeiro, arrependei-vos. Segundo, cada um de vós seja batizado. Aqui está falando do batismo nas águas, de firmar um compromisso, uma declaração de fé pública da sua fé, da sua crença em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a terceira verdade, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre nós quando nos arrependemos, quando somos batizados, quando recebemos esse dom, esse presente de Deus, essa graça de Deus, que é o Espírito Santo. Quais são as bases bíblicas para o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo?
Primeiro foi predito, né, por João Batista, nós vemos isso em Mateus 3:11, né, o profeta João Batista fala acerca do Espírito Santo. Depois foi predito também por Cristo, pelo próprio Cristo, né, nós vemos esse relato através da boca do evangelista Lucas em Atos 1:5-8, vemos também em João 14, 15, 16, ali quando fala acerca do Consolador, do Espírito Santo, que Jesus estava invocando ao Pai, que viesse até nós. Logo após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo seria derramado sobre a terra. Então, foi predito também por Jesus. Foi uma experiência extraordinária também na vida dos apóstolos e dos 120 discípulos que estavam no cenáculo, ao descer no dia de Pentecostes o Espírito Santo sobre todos aqueles que ali estavam orando no cenáculo. 120 discípulos, os apóstolos de Jesus estavam ali, né? Jesus havia dado uma ordem, esperai, né? E eles ficaram ali orando, buscando a Deus, esperando no cenáculo, naquele lugar especial ali. E aí o Espírito Santo veio, e ali é o marco do início da nova dispensação, na dispensação da graça. O Senhor trazendo o mistério que estava oculto até então no Antigo Testamento, e pela graça de Deus ele foi revelado, que é o corpo de Cristo, né? A igreja do Senhor, formado pelos judeus que se convertem a Cristo Jesus, e também pelos gentios que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então foi uma experiência dos apóstolos e dos 120 discípulos. Podemos ver isso nitidamente em Atos capítulo 2, de 1-4. E os apóstolos também anunciaram que essa promessa era para todos os chamados de Deus. Atos 2, 38-39 fala justamente disso. Nós vamos ler aqui, eu estou lendo na versão da Bíblia A Mensagem, para ficar mais fácil de se entender. Atos 2, 38-39. A Bíblia diz assim: Pedro respondeu, né, disse àqueles que estavam ali ouvindo a pregação: mudem de vida, ou arrependam-se, voltem-se para Deus e sejam batizados, e cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Então, todos aqueles que são chamados por Deus e respondem ao chamado de Deus, lembrando sempre que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado de Deus. Então, todos aqueles que, né, foram chamados por Deus têm esse direito, essa promessa, têm essa bem-aventurança de serem cheios, batizados, receberem o dom do Espírito Santo. E também aqueles que se convertiam na igreja primitiva e eram batizados, eram guiados a ter essa experiência. Nós vemos isso em muitos relatos da Bíblia, como Atos capítulo 8, 14-17, né, com os samaritanos. Nós vemos isso na vida de Paulo, 9:17, Atos 9:17, na conversão de Paulo, né? Ali Deus, na hora que tirou a escama que estava sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no ato ali da sua conversão, daquela experiência gloriosa no caminho de Damasco, ele ficou cego durante 3 dias, e aí Deus mandou Ananias, um homem temente a Deus, direcionado pelo Espírito, na casa onde Paulo estava, e quando ele impôs as mãos sobre Paulo, as escamas caíram, a cegueira espiritual caiu, e ele foi cheio do Espírito Santo. Então, a promessa que Saulo recebeu e se transformou no grande apóstolo Paulo. Cornélio e a sua família também, nós vemos isso em Atos 10, 44-47. E também os irmãos que estavam em Éfeso, né, os efésios, em Atos 19, de 1-7, ali Deus promoveu um grande avivamento nessa cidade de Éfeso, né? E os efésios ali tiveram um grande avivamento, né? Muitos deixaram seus livros de bruxaria, seus objetos esotéricos, místicos, todos aqueles objetos do paganismo eram colocados, queimados numa grande fogueira, e Deus promoveu um grande avivamento na cidade de Éfeso, e ali muitos foram cheios do Espírito Santo. A glória de Deus desceu naquele lugar, e a glória de Deus pode descer também sobre a sua vida. O que é o batismo no Espírito Santo? Há distintos termos que Cristo e os apóstolos usaram
para se referir a essa experiência gloriosa que nós encontramos na Bíblia. Primeiro termo, batismo no Espírito Santo. Essa terminologia é usada em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Segundo termo que é usado, batismo com o Espírito Santo. Em Atos 1, 5 também, né? Só um detalhe aqui de linguística. Primeiro é batismo no e depois batismo com o Espírito Santo em Atos 1, 5. Outra terminologia usada para o batismo no Espírito Santo é receber o dom do Espírito Santo, como nós lemos aqui em Atos capítulo 2, 38. Recebereis o dom do Espírito Santo ao descer sobre vós, essa graça de Deus, conforme a pregação extraordinária de Pedro, onde milhares se converteram ao Senhor. Em Lucas 24, 49, a terminologia usada para o batismo no Espírito Santo é a promessa do Pai. A promessa do Pai. Em Atos 2, 4, nós vemos uma outra terminologia, cheios do Espírito Santo. Aqui quando a Bíblia está falando que foram cheios do Espírito Santo, está falando que eles foram batizados com o Espírito Santo. Então é uma promessa para todos aqueles que creem, se arrependem, se batizam, né? E isso pode acontecer até no mesmo ato da conversão. Às vezes eu já vi casos, já ouvi relatos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no ato da conversão. E Deus fez coisas gloriosas na vida dessas pessoas. Ou às vezes, geralmente, é pós-conversão, pós-batismo, né? Um determinado momento soberano de Deus, onde o Espírito Santo vem de maneira efusiva, gloriosa, superabundante, transbordante na vida das pessoas. Isso, na verdade, é um grande debate também teológico, se esse batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão, e aí todo novo nascido é batizado com o Espírito Santo, ou é então, logo após a conversão, num momento soberano de Deus, quando Ele quer, conforme lhe apraz, né? O Espírito Santo vem de maneira poderosa, tremenda sobre a vida da pessoa. A quarta terminologia é receber o Espírito Santo. Quarta não há. Sexta terminologia é receber o Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 8, 17. E por último, a sétima é caiu o Espírito Santo sobre eles, em Atos 10, 45. O que é o batismo no Espírito Santo? É a pergunta que nós tentamos responder. É uma promessa de Deus, é um mandamento, é uma bem-aventurança. Nós vemos isso em Atos 1, de 4 a 5. Atos 1, de 4 a 5. Também é um dom, um presente, como nós falamos, não é um prêmio, mas é um presente, porque nos é dado como recompensa pelo esforço de quem recebe. Esforço em que sentido? De colocar a sua confiança, fé, não no sentido de boas obras, mas no sentido de consagração, santificação, de alguém que busca. Conforme diz Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, uma recompensa nesse sentido, ao mesmo tempo que é uma graça, é imerecida da parte de Deus, também é fruto de uma busca, de uma recompensa por aquele que se esforça em buscar a Deus e recebe esse dom, né? Que é contrário, o dom, ao contrário, é dado pela virtude do doador, ou seja, é a virtude de Deus que nos dá esse dom maravilhoso, e é pelas virtudes de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, que nós temos o direito, né, de recebermos isso, essa bênção da parte do Senhor. É uma experiência também definida, pessoal, consciente e transformadora na vida daquele que crê. Então, todos aqueles que realmente foram batizados com o Espírito Santo, né, tiveram uma experiência extraordinária, gloriosa, inesquecível. É uma experiência definida, pessoal, consciente e transformadora. Você nunca mais será a mesma pessoa depois do batismo com o Espírito Santo. Também é para todos os filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Aqueles ali são os mais chegados, eu vou batizar com o Espírito Santo. Não. Todo filho de Deus potencialmente tem direito, dever e oxalá todos eles fossem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Essa promessa a gente pode encontrar em Lucas 11, de 9 a 13, em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Cristo é o batizador e o meio é o Espírito Santo. O candidato é o crente, Mateus 3, 11.
Cristo que está em nós quer nos batizar no Espírito Santo. Ele quer nos submergir na sua glória, nos encher da sua glória, nos inundar, nos transbordar, nos liberar seu poder em nós. Que coisa gloriosa isso. Deus quer liberar unção e poder sobre a tua vida. Receba isso no nome de Jesus. É seu direito, né? Você pode, potencialmente, todo nascido de novo tem direito, dever e deve ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios, nós precisamos desse poder, dessa glória, dessa graça. Terceira questão que nós vamos ver: por que Cristo quer nos batizar no Espírito Santo? Por que Cristo quer nos batizar com o Espírito Santo? Por quê? Para nos dar poder, para nos dar força, para nos dar virtude. Virtudes são aquelas características de Jesus, as virtudes cristãs, né? Humildade, honra, dignidade, verdade, transparência. Todas essas virtudes cristãs são derramadas sobre aqueles que são cheios do Espírito Santo. Dinamismo na obra do Senhor, né? Ousadia na parte de Deus, graça na parte de Deus, unção poderosa, gloriosa. Está lá em Atos 1:18, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E esse poder para fazer toda a vontade de Deus. Para que nós recebemos esse poder? Por que Cristo quer nos batizar no Espírito Santo? Para nós fazermos toda boa vontade de Deus. Está em Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 36, 26, 27. E isso é possível e fácil se você andar no Espírito Santo. Eu sempre digo isso, tudo é difícil até que você ande no poder de Deus, no Espírito Santo. Quando você anda no poder de Deus, no Espírito Santo, irmão, tudo é fácil. Pregar é fácil, evangelizar fica mais fácil, ministrar na vida das pessoas fica mais fácil. Quando você está cheio da palavra, da graça de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus, o Espírito Santo é o óleo de Deus que faz as engrenagens da vida andar bem, né? Funcionarem bem, de maneira gloriosa, pujante, né? Efusiva, extraordinária. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil quando nós somos batizados, cheios do Espírito Santo. Poder também para a gente orar, para nós amarmos ao Senhor, para nós louvarmos ao Senhor, para nós perdoarmos os nossos irmãos, para nós suportarmos as cargas uns dos outros e as nossas próprias cargas, para obedecer tudo aquilo que Deus quer e nos manda fazer. Tudo fica mais fácil quando nós somos batizados e cheios do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa, por que Cristo quer nos batizar no Espírito Santo? Porque Ele tem poder e quer derramar poder para que sejamos testemunhas eficazes da graça, do amor e da glória de Deus, dando-nos ousadia no falar, graça diante das pessoas, palavra poderosa no coração de Deus, porque a palavra de Deus vai estar na nossa boca e no nosso coração. E esse poder é para isso, está aqui em Atos 1:18, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é nos lugares próximos de onde nós estamos, na nossa cidade, Judéia seria como se fosse o nosso estado, nossa nação, e Samaria, Judéia e Samaria seria o nosso estado, a nossa nação, e os confins da terra até todas as nações da terra. Não tem limite para a obra de Deus, querido. Precisamos ser cheios do poder e da graça de Deus para sermos testemunhas eficazes dessa glória de Deus. Quarta característica do porquê Cristo quer nos batizar com o Espírito Santo, porque Ele quer derramar poder para sermos transformados à imagem do seu Filho amado. Nós vemos isso em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18 é um texto glorioso da palavra de Deus. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 3,18. A Bíblia diz: no entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu e lá estão eles, desde o 16, tá? Face a face com o Senhor, descobrem de repente quem é Deus, que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós, nada mais fica entre nós e Deus. A nossa face brilha com o brilho da sua face.
somos transfigurados como o Messias e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra na nossa vida e nos tornamos como Ele. Então, esse é o desejo de Deus, do porquê Cristo quer que sejamos batizados, para recebermos poder, para sermos transformados à imagem do seu Filho amado, dele mesmo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quarta questão, como receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro, ouvindo com fé a palavra de Deus e crendo em Deus com todo o coração. Gálatas 3, de 2 a 14, fala sobre isso, ouvir com fé a palavra de Deus e crer em Deus com todo o coração. É assim que nós recebemos o Espírito Santo. Segundo, pedindo com fé, em Lucas 11, 9 a 13, Marcos 11, 24, João 5, 14 a 15, Tiago 1, de 6 a 7. Nós temos que pedir com fé, não duvidando, porque o homem que duvida é como as ondas do mar. Esse homem não vai receber nada da parte de Deus, vai e volta, sobe e desce. Não, nós não podemos ter ânimo dobro, não podemos ter coração dividido. Nosso coração tem que estar totalmente entregue, totalmente crente, confiante. Quem crê, confia. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Quem pede com fé, recebe o batismo com o Espírito Santo. Terceira coisa, nós precisamos receber. Precisamos beber com fé dessa graça de Deus que destila do céu sobre a terra, conforme diz João 7, 37 a 39. João 7, 37 a 39. Receba com fé, beba dessa água de vida que Deus quer derramar sobre a tua vida. Quarta verdade, deixa fluir os rios de Deus com fé no seu coração, na sua boca, dando graças a Deus, louvando e falando em outras línguas, com essa graça de Deus. Deus pode fazer isso, coisas extraordinárias, derramar dons espirituais, dom de fé, milagres, discernimento, palavra de sabedoria, todos esses dons de palavra de entendimento, dom de misericórdia, presidência, serviço, dons pastorais, os 5 ministérios de Efésios. E, amados, Deus pode fazer coisas gloriosas. Deixa fluir os rios de Deus, com fé na sua vida. Dê graças a Deus, louvando ao Senhor em todo o tempo, como diz Efésios, entoando hinos e cânticos espirituais. Efésios diz isso, não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito Santo. Falando dentre vós com cânticos novos, hinos, louvando a Deus em todo o tempo, sendo cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas. E o quinto ponto, o falar em outras línguas. Isso é muito importante. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, diz em Atos 2, 4. Então, a manifestação mais comum quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, não estou dizendo que é a única, mas é a mais comum, é que quando foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, conforme Atos capítulo 2, 4, nós vemos isso. Nós vemos também em Atos 10, 44 a 46, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que ali estavam, que eram da circuncisão, ou seja, não eram judeus, vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, de outros povos, de outras nações, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Atos 10, 44 e 46. E nós vemos esse mesmo, assim, um episódio semelhante em Atos 19, de 5 a 6, aqui já na vida de Paulo, Paulo orando pelas pessoas e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo de Deus. O que é falar em línguas? O que é falar em línguas? Primeiro, é uma consequência e evidência não absolutamente obrigatória do batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo. Então é uma consequência e é a evidência mais comum, não que seja a obrigatória do batismo no Espírito Santo. Aí que está um erro muito comum entre os neopentecostais e os pentecostais. Eles acham que para ser batizado no Espírito Santo o cara tem que falar em línguas. Não, irmão. A Bíblia, Paulo mesmo fala, falarão todos em outras línguas, todos profetizarão, e a resposta no final desse versículo é não. Tem gente que não vai falar, tem gente que pode ser cheio do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que são
muito mais cheias do Espírito Santo, com certeza foram batizados, são pessoas cheias da glória de Deus, que não falam em línguas estranhas, mas são homens e mulheres consagrados, famílias abençoadas, vidas que transbordam da graça de Deus e da unção do Espírito Santo. Então, falar em outras línguas é isso, é a água que transborda pela boca. Quando Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva, e a boca fala do que o coração está cheio. Quando você está cheio de Deus, as coisas fluem, as coisas saem. Nós vemos isso, esse versículo em Lucas 6,45, e em João 7,37 também fala sobre isso. É uma água que transborda pela boca do crente. O que tem saído pela tua boca? O que tem saído? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de sujeira, malícia, iniquidade, pecado, imundícia, tua boca vai estar destilando essa desgraça. Mas se a tua boca estiver cheia da graça de Deus, águas vivas fluirão através da sua boca. É um louvor também inexprimível. Não há linguagem capaz de expressar as maravilhas de Deus. Então, uma espécie de louvor, de adoração inexprimível diante do Senhor. Paulo nos ensina sobre o falar em línguas, tem um capítulo inteiro sobre isso. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. É falar a Deus numa linguagem incompreensível para os homens. É para edificação própria do crente, para que cada crente construa no seu interior uma vida interior, uma espécie de tanque de poder, de glória sobre a sua vida, para quando ele abrir a boca, orar, impor as mãos, aquela água de vida flua através dele, gerando cura, gerando restauração, manifestando a glória e a graça de Deus na vida de outras pessoas. É orar também com o Espírito de Deus. O nosso Espírito se comunica diretamente com o Espírito de Deus quando você está orando em línguas. O entendimento fica infrutífero, mas o Espírito ora de fato, diz Paulo no versículo 14 de 1 Coríntios 14. Paulo recomenda que todos falem em línguas. Nós vemos isso no versículo 5 desse capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele ordena calar na igreja quando não há interpretação, e falar para si mesmo e para Deus. Ou seja, se você está ali cheio do Espírito Santo na igreja e tal, a gente não pode usar o dom de línguas para querer aparecer, para querer mostrar uma espiritualidade que no fundo não tem. Tem muita gente que faz isso, mostra algo externamente que interiormente não tem. Na casa é uma desgraça, na vida pessoal é uma tragédia, um falso testemunho. Ele chega na igreja, fala alto, grita e tal, e pá. Irmão, não é para isso a oração em línguas. Você pode falar ali de maneira baixinha, você e Deus, falando para si mesmo, para o Senhor, e só deve erguer a voz diante da igreja se houver interpretação. Senão, Paulo diz que nós devemos nos calar, para que haja ordem e decência no culto, para que a palavra seja pregada e que a glória e a graça de Deus deixe sobre a igreja. Dá graças a Deus também, porque quem fala em línguas, dá graças a Deus, porque falar em línguas, Paulo dá graças a Deus, porque ele fala em línguas mais do que todos os coríntios. Então ele agradece a Deus por esse dom, e você também tem que fazer isso, também dar graças a Deus, agradecer a Deus por esse dom maravilhoso, caso você já tenha ele, graças a Deus. Nesses dias a igreja está sendo restaurada pelo Senhor, e nós não podemos permitir, nem em nós, nem em qualquer um dos irmãos, negligência para com esse dom. Pelo contrário, Jesus Cristo não faria nada sem os dons e o poder do Espírito Santo. E nós vemos nitidamente ali em Mateus 4, logo após o deserto, que esse poder glorioso de Deus foi derramado de maneira efusiva, poderosa, gloriosa na vida de Jesus. E ali ele inicia o ministério dele extraordinário, cheio do poder, da glória e da graça de Deus. Os apóstolos também não fariam nada sem os dons, nem o poder do Espírito, nem nós. Sem os dons e o poder não faremos nada de maneira eficaz para o reino de Deus. O Espírito Santo é isso. Quem derramou no Pentecostes foi Deus. O Espírito Santo é o motor que movia a igreja. Deus nunca disse que iria tirar o motor para que o carro andasse sozinho. Não, pelo contrário. Hoje em dia, aquele que não tem o motor, que é o Espírito Santo, essa graça de Deus, o dom do Espírito, vive como um carrinho de mão, não anda, tem que ser empurrado pelos outros. Cada um de nós, se somos discípulos de Jesus, devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele que se arrependeu,
foi batizado, recebe o dom do Espírito Santo, é chamado, segundo as Escrituras, discípulo do Senhor Jesus. Então, todo discípulo do Senhor Jesus que se arrependeu, foi batizado, tem potencialmente chance, dever, obrigação e deve ser cheios do Espírito Santo de Deus. A minha oração é essa, que essa palavra entre no seu coração. Se você ainda não foi batizado, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se você já foi cheio, já foi batizado com o Espírito Santo de Deus, que você flua mais e mais nessa graça bendita do Senhor e que a glória e a graça de Deus seja sobre a tua vida. Um beijo, Deus abençoe. Clique lá no nosso facebook.com/meditando em Deus. Compartilhe esse vídeo. A graça e a glória de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família. E divulga também nosso canal PR Giovanni, um canal que visa edificar e abençoar a sua vida. Nos ajude lá, galera.